pessoal! Esse é o terceiro episódio do podcast Podmom. E hoje eu trouxe uma convidada especial, que é consultora de amamentação, né? Pode se apresentar, teu nome. Claro. Eu me chamo Melaine, mas aqui todo mundo me chama de Mel, porque senão uns me chamam de Melanie, Melaine, depende do idioma. Dúvida, por isso que eu falei, pode se apresentar. Não, meu pai quis dar uma abrasileirada, portuguesada no nome, porque no Brasil achavam que não sabia falar Melanie, né? E nunca imaginei que eu ia me mudar para um lugar que seria mais fácil. Mais fácil, né? Isso, então, eu sou fonoaudióloga de formação. E fazem quase 4 anos que eu moro na Austrália. Eu vim para participar de um projeto de pesquisa. No Brasil, eu trabalhava como fonoaudióloga, mas eu não trabalhava nem tanto com bebês. Eu fiz minha residência, né, num hospital em Porto Alegre, fiz mais de uma, eu sempre trabalhei com adultos. Daí, na pandemia, eu comecei uma residência que eu trabalhava com bebês, em UTI neonatal. E eu vi que era algo que eu gostava também, e que eu queria mudar um pouco, sabe? Quando tu tá pandemia, né? Todo mundo estava, digamos, muita gente vivendo, trabalhando de casa, e eu estava trabalhando dentro de hospital, e estava muito over, e parecia que aquele ambiente com bebês estava me fazendo bem, e eu comecei a gostar muito de trabalhar com bebês. E comecei a focar nisso. Fiz um curso de consultoria de amamentação, comecei a trabalhar mais nesse campo, né? Nessa época de pandemia, 2020, 2021. E então, como eu trabalhava com bebês, né, numa maternidade de referência no Rio Grande do Sul, uma colega me convidou. Ela falou, quem sabe tu me ajuda num projeto de pesquisa que é aqui na Austrália. Eu vou trabalhar com bebês com língua presa. E eu, tipo, na Austrália? Oi? Tipo, né? Falei, eu nem falo inglês direito, como assim? E ela sabia que o meu marido já tinha morado aqui e que ele tinha interesse de voltar. Então, ela falou, olha, é uma oportunidade de tu vir para a Universidade de Sydney pra gente trabalhar isso juntas. Daí ela me falou, eu não levei muito em consideração, assim, na primeira hora. E falei pro meu marido, e ele falou, mas por que não? Por que que a gente não pode, né, se mudar? Era pandemia, ele também queria mudar um pouco, sempre quis vir morar aqui. E daí ela falou, então, quando as fronteiras estiverem abertas, a universidade está te convidando para vir me ajudar nesse projeto de pesquisa. Isso, que era com bebês com tongue tie, né, língua presa. Então, eu vim... e mais 2 gaúchas. Vieram outras 2 colegas também participar desse projeto de pesquisa aqui. Nossa, que legal. Você veio pra cá com mais 2 colegas, elas trabalhavam nós 2 trabalhavam no mesmo hospital e a outra trabalhava em um outro hospital. Mas todas trabalhavam com essa temática, né? De trabalhar com bebês, atuação de fonoaudiológica com bebês. E a ideia era a gente ajudar aqui ver se essas mães que apresentavam dificuldades na amamentação, se podia ter a ver com essa questão da língua presa. E se era uma coisa que era vista nos hospitais aqui, porque no Brasil já existe um teste da linguinha, e aqui não tem uma triagem que é feita. É só se a mãe solicita, eles não verificam, não é de praxe verificar em todos os bebês. E daí foi assim que eu vim parar. eu e essas colegas. Isso. E daí nisso eu vi um campo, né, da consultoria de amamentação, como eu já tinha feito o curso, em começar a atuar com essas mães, porque elas não tinham nenhuma brasileira, no caso, que trabalhasse tanto com isso, né? E eu trabalho de forma domiciliar, eu vou na casa das mães, né, nesse momento do puerpério, e eu comecei a trabalhar em conjunto com várias doulas aqui em Sydney, né, e com algumas quiropratas, com outros profissionais que acabam me indicando e me encaminhando para essas mães. Nossa, que interessante. E, assim, só para voltar esse você chegou 2022. Início de 22. E como que foi esse marido? Ele, ok, vamos. E como é que ele se encaixou aqui? Porque você veio com uma coisa certa. E ele? Sim, ele, na pandemia, ele tinha saído do emprego que ele ia trabalhar, então ele abriu um negócio próprio e devido à pandemia tudo se fechou, né? Então as pessoas estavam em casa e o trabalho que ele iria fazer na nossa cidade, em Porto Alegre, ele iria, não seria nem em Porto Alegre, seria no interior, mas ele iria visitar, ele é engenheiro agrônomo, ele ia visitar outros clientes. E devido à pandemia as pessoas não estavam aceitando, então ele estava um pouco desempregado, procurando se novamente, porque ele tinha saído de uma empresa grande, de uma multinacional, 15 dias antes da pandemia estourar, pensando em investir no próprio business dele. E então ele teve que se reinventar ali e procurar outro emprego. E no meio disso, a gente já teve a ideia de quando abrisse as fronteiras vir para cá,
Até então eu fui estudando inglês, que eu tinha que fazer um teste pra poder entrar aqui, né? Porque era pela universidade, nosso visto. E logo que ele chegou aqui, como ele já tinha morado aqui em Perth, ele veio pelo Ciências Sem Fronteiras, ele morou durante um ano, ele já tinha um pouco de conhecimento do que era a Austrália, o que ele podia se inserir, o que ele podia trabalhar, e ele começou a aplicar para algumas vagas. Daí ele entrou num banco, hoje em dia ele trabalha num banco rural, né? Isso. E desde então, daí a gente foi pro sponsor desse banco e estamos trilhando caminho para ser residentes permanentes e todo o resto. Tudo se encaixou. Sim. Assim, gente. Acho que vocês nem esperavam. A gente tinha plano A, B e C, como todo imigrante. Tá. Mas, sim, a gente foi focando e objetivando nisso, né? E até eu me estabelecer bem como uma consultora de amamentação, óbvio, eu trabalhei em outras áreas, né? Em outras coisas. Porque eu não validei ainda meu diploma como fonoaudióloga. Porque para validar é um pouco mais complexo aqui na Austrália, porque as disciplinas do Brasil são diferentes das daqui. Eu tenho que fazer novamente um teste de inglês. A nota é um pouco diferente. Eu tenho que fazer um portfólio com todos os atendimentos que eu fiz. Então demanda um pouco mais. Eu ainda não investi tanto nisso. Mas eu fiz a prova para validação para ser consultora, né? Então, para ser consultora de amamentação, existe uma prova, que é uma prova internacional. E que se chama Consultoria Internacional de Amamentação, que é para o mundo inteiro a mesma prova. Então, é uma prova que na verdade, é um órgão americano que faz, mas tu pode fazer pode fazer a prova no mundo inteiro. Ela tem 2 vezes ao ano. Em uma das vezes tu pode fazer em outra língua, sem ser inglês, mas eu fiz em abril, que daí era só em abril do ano passado, quando era só em inglês a prova. Agora, se eu não me engano, em setembro também tem, se tu quisesse, por exemplo, fazer em português, poderia. E daí, nessa prova, eles conseguem ver se além da prova, tu tem que ter algumas horas de atendimento, tu tem que ter X horas de curso, né? Tem que comprovar a experiência. Sim. E daí, a partir dela, eu poderia começar a atuação. E daí, desde então, até antes da prova, eu já estava atuando, né? Por eu ter a consultoria e a formação do Brasil. Sim. Mas depois comecei com as indicações, com outros públicos, e não atendendo apenas brasileiros, né? Comecei daí atendendo outros australianos e, como a gente sabe, tem muito imigrante, né? Sim. E como que foi essa experiência no hospital? Uhum. Aqui, a gente não começou no hospital, né? A pesquisa, ela acabou sendo mais de casa. A gente estava fazendo mais... não teve exatamente uma coleta de dados. A coleta de dados eu tô fazendo agora. Algum tempo depois, eu tô fazendo essa coleta e ela não tá sendo no hospital. Ela tá sendo domiciliar. Algumas mães que aceitam participar, a gente tá acompanhando as mães que seguem, que tiveram alguma dificuldade na amamentação, para ver como foi esse auxílio que elas tiveram no início. E para ver se isso vai repercutir, por exemplo, uma criança que já tá numa introdução alimentar. Se essas questões de amamentação seguem ainda sendo difíceis. E se repercutiu na introdução alimentar, né? Mas no início não teve a coleta mesmo de dados devido ao próprio Covid. Os hospitais não estavam aceitando muito que pessoas diferentes entrassem para fazer. Então a gente acabou fazendo mais uma pesquisa mais com dados prévios já coletados, né? Sim, interessante. Então, você iniciou, né, nessa parte mais de consultoria, né? Você começou assim, mais ativamente mesmo, desde o ano passado, mas há 2 anos atrás já comecei passinhos de formiga, atendendo alguns amigos, atendendo algumas pessoas e começando a entender o sistema de saúde, porque ele é totalmente diferente do Brasil, né? Isso. Então me fala, que geralmente assim, antes do bebê nascer, quando o bebê nasce, o que você tem percebido, assim, nos 2, 3 meses, que já é meio tarde, na minha opinião, mas eu não sei em que momento que cai a ficha que é necessário, profissional pra você. Com certeza. Eu vejo que tem públicos diferentes. Atualmente, eu tô focando esse ano, principalmente, muito mais na prevenção. E trabalhando também com as doulas a respeito disso. Das mães estudarem sobre a amamentação previamente ao bebê nascer. Esse ano a gente focou bastante, né? Agora já estamos em outubro, a gente segue focando nisso. Por quê? Porque o que eu percebi? Que as mães que já tinham algum conhecimento sobre a amamentação, elas tinham menos dificuldades quando o bebê nascia.
se elas já sabiam alguma questão de pega, alguma questão de posicionamento. E o que eu digo para todas as mães? Conhecimento é bagagem, ninguém vai te tirar. Então, eu acho que é uma coisa... A gente via muito aqui em Sydney, eu acho que não só aqui, conversando com as minhas amigas consultoras no Brasil, muito pensando no parto. Vou estudar sobre o parto, eu quero um parto sem intervenções, eu quero um parto XYZ no hospital, domiciliar, mas não pensavam na amamentação, porque achavam que era algo natural, algo que ia fluir, que nasceu um bebê, nasceu uma mãe. Só que a gente sabe que, né, tem muita questão de dor, e dor é a principal causa de desmame precoce. Então, a gente tá focando muito na prevenção de, a partir de 36 semanas ou até antes, as mães já terem como se fosse uma aula comigo, ter não mesmo uma consultoria propriamente dita, mas eu dou uma aula mesmo, eu chamo de aula, para explicar sobre a amamentação, o que esperar, o que é um baby blues, o que pode acontecer os primeiros dias, como é que eu sei que meu bebê tá mamando bem, que é a principal pergunta. Como é que eu sei que eu não tô com dor, o bebê tá aqui mamando, mas como é que eu sei que ele tá mamando bem? É a primeira pergunta, né? Daí eu digo que a gente tem que cuidar alguns tópicos que as pessoas às vezes não pensam, né? Não é uma coisa comum da gente saber, mas tipo, a gente tem que ver se o bebê tá fazendo xixi, se ele tá fazendo cocô, se tá ganhando peso. E muitas vezes as pessoas direcionam só no peso e acabam ficando um pouco neuróticas. Tem que ganhar tantas gramas por dia. E às vezes não necessariamente é isso, a gente tem que ver o bebê como um todo, né? E aquela dia de a mãe e o bebê, porque tem que ser prazeroso para ambos, né? Essa amamentação. Então, quando procurar, eu digo que o mais cedo possível. Preferencialmente já na gestação, pra gente ter essa conversa prévia, para alinhar expectativas, o que a mãe espera que seja essa amamentação. Porque eu digo que uma coisa muito importante na amamentação é a rede de apoio. E a gente aqui na Austrália, né, tu como mãe sabe que é difícil, a gente não tem uma rede de apoio, né? Então eu digo que a gente tem que tentar se organizar com o seu parceiro, parceira, para ver como é que vai ser esse início e daí pra frente, né? Até essa amamentação tá bem estabelecida. Então eu digo que o principal, a amamentação, eu digo, é muito política, né? Até isso eu digo, porque precisa a mãe querer, e não somente querer, mas tem que ter uma rede para auxiliar ela, né? Para criar uma criança, a gente diz que precisa de uma aldeia, né? Não precisa de uma pessoa apenas, né? Exatamente. Eu concordo plenamente. E assim, para quem mora longe, é justamente o que a gente não tem, né? A gente não tem essa rede de apoio, a gente não tem. Porque assim, se preparar antes de ter filho, antes mesmo de engravidar, né? Tipo, um planejamento. Esse planejamento é uma coisa que raramente existe. Então, assim, a gente pula muitas etapas e é por isso que seria mesmo necessário uma aldeia, né? Porque então tudo que você não se preparou antes, as pessoas estariam ali para te ajudar. E é por isso que existe, e é muito importante, profissionais como você. Um que vai ajudar com a amamentação, outro que vai ajudar como doula, né? Outra no sono do bebê e por tantos aí vai. A semana passada mesmo, eu tive uma entrevista com uma pediatra e ela falou da importância, né, dessas profissões, assim, porque ela falou, pediatra vai dar um panorama geral, vai cuidar da saúde ali, mas é necessário sim que tenha as consultoras de amamentação, a consultora de sono, a doula, porque são essas mulheres que vão estar perto, essa que é a real rede de apoio, assim, com o entendimento certo, né? Porque a gente ouve muito burburinho enquanto tá grávida, enquanto tem neném, um fala para fazer isso, outro fala para fazer aquilo, então a importância de ter alguém que estudou para fazer aquilo, né? Que muitas vezes a gente fala, não, mas tem muita coisa da intuição de mãe. Tem, mas é necessário vir essa intuição com informação, né? É necessário vir essa intuição com você sabendo, você pode fazer isso e pode fazer aquilo. Saber as opções, saber, né? Todas as suas opções. Eu vejo, assim, que falta muito, sabe? Por isso também que eu fiz o podcast, porque a gente pode trazer, assim, essas profissionais e trazer pelo menos um pouco de informações, né? Para essas mães, assim, que na maioria das vezes não tem tempo, né? Ou não tem dinheiro para pagar justamente uma doula, e depois muitos profissionais. Então, assim, se tiver pelo menos, né, uma introdução, saber onde buscar, o que procurar. Buscar, né? E hoje em dia tem as redes sociais, eu vi que você também está crescendo, né? A tua página, o teu perfil, então, assim, vai ter muita informação lá também, né? Inclusive, como que a gente te acha nas redes sociais?
Eu não sou uma pessoa tão adepta à rede social, deveria ser mais, né, Sim. mas tô focando mais, recém comecei mais nisso, mas, tenho meu Instagram, né, que é Melaine L, e tô começando também agora eu tô criando um website pra ter mais, acesso para as pessoas chegarem a mim, mas eu vejo que até hoje, pelo que eu vejo, é muita indicação. Pessoas uma mãe indica pra outra, aqui funciona muito grupo de Facebook, grupo de WhatsApp, então é muito mais dessa forma que elas acabam, e por indicação ou da doula, que vê que a mãe tá com alguma dificuldade na amamentação, ou de outros profissionais, né? Ai, meu Deus. Não, quer parar. Desculpa. Isso aconteceu da outra vez também, né? Computador. Tem problema. Mas aí a gente vai falando com ele, desligar até desligar de novo. Não tá ligado o É carregador? que o meu computador, ele tá com problema de ele só funcionar ligado na tomada agora. Ele não... Será que tá funcionando esse aqui, essa tomada que ele tá carregando? Não, eu acho que o problema é o meu computador mesmo. Que ele já tá, por exemplo. Mas também, se a gente fizer sem, não tem problema. Talvez eventualmente ele volte a ligar. Eu vou pegar uma água pra gente. Tá. Só um pouquinho. Não tem problema. Deixa eu só contar. Quer que eu pause aqui também? Pode pausar. Você falou que às vezes as mães acabam procurando um pouco depois, né? Quando o bebê já nasce, quando as dificuldades começam a aparecer, né? E aí isso é por volta do primeiro mês, segundo... Não, bem antes. Várias mães já mandam mensagem quando elas estão no hospital. Tipo assim, tendo já dificuldade. Porque dependendo da forma que o bebê pegou no seio, ele pode já machucar. E daí já começa a fazer fissura, sangrar, ter dor. E daí, imagina, um bebê amamenta 8, 10 vezes num dia, né? Porque não é regra, mas a cada 2 horas, a cada 3 horas. Se tu for contar, vai dar até 12 vezes num dia ou mais. Daí imagina todas essas vezes a mulher com dor. E eu trabalho também com laser terapia, várias mães sabem, e daí eu aplico para ajudar na cicatrização, né, desses mamilos. Então, acabo... e eu digo que não dá só para atuar no problema que seria ali, a gente tem que atuar na causa. Então, eu vou lá, eu vejo, porque eu não trabalho só com a aplicação do laser, né? Eu trabalho com a consultoria em si. Então, eu vou ver o bebê no momento da amamentação para poder ajudar ela para ver o que tá causando essa dificuldade. Se é alguma postura. Às vezes, por exemplo, o bebê tá virado de barriga para cima, então o pescoço dele tá muito virado e ele tá puxando o seio da mulher. Então, tem várias questões que eu consigo ali olhar e consigo ajudar, né? Dessa forma, para não machucar mais. Eis que uma mãe precisa, né? Ela já se conscientizou que ela precisa de uma consultora. Então, ela vai te procurar. E qual que é a proposta? Assim, você faz um pacote ou você primeiro faz uma primeira consulta e aí vocês veem como é que vai ser a necessidade, como que é? Eu não trabalho com pacotes, até penso pro futuro, mas eu trabalho mais de forma individual, porque eu digo que não é receita de bolo, né? Tem mães que eu vou precisar... Tem mães que eu faço só esse acompanhamento na gestação, em casos que são indicados, por exemplo, coleta de colostro na gestação, eu auxilio, né? Que são alguns casos que são indicados. Aqui na Austrália se indica bem mais do que pelo que eu vejo no Brasil e no mundo. Mas são indicados, por exemplo, coleta de colostro durante a gestação, a partir de 37 semanas, em casos de hipertensão, diabetes, gestação gemelares, questões de cesárea eletiva, se a mãe tem alguma outra comorbidade, alguma outra doença. Então, eu já, nessa consulta prévia, eu já auxilio, né? Nessa aula de amamentação, nesse curso, assim, eu já auxilio as mães. E tem mães que só precisam desse momento comigo. Tipo assim, o bebê nasce e ela só me manda mensagem, tá tudo dando certo, eu segui tudo que tu me falou, tá funcionando, tá fluindo. E ok, já teve casos assim. Já tem outras mães que ou não me procuraram antes ou também precisaram de auxílio logo depois. Por exemplo, o bebê nasceu e elas estão no hospital sentindo alguma dor ou em casa. Primeira semana ali, daí começou a ter algumas dúvidas, começou a gerar alguma dor, daí elas entram em contato comigo. Mandam um SMS, um WhatsApp. E eu trabalho de forma domiciliar e online, porque eu já atendi mães de toda a Austrália, que moram em Perth, em Gold, e vou presencial em Central Coast, aqui em Sydney mesmo. E eu atendo domiciliar por quê? Porque eu digo que é bom ver isso, ver como é que tá sendo, o que a mãe tá utilizando, qual é o ambiente que ela tá amamentando, né? Se aquela cadeira é confortável, se ela tá usando uma almofada que tá dando suporte para ela, né, de amamentação. Então, meu atendimento é bem focado, assim. E caso necessário, tem mães que eu volto mais alguma vez, né? Se necessário, a gente agenda mais alguma consulta, né? Um retorno após. Então vai de consulta a consulta. Isso. Tipo, eu vou uma e
Exatamente. De uma ou mais duas Exatamente, porque vezes. até mesmo muitas mães me perguntam, do laser, meu peito tá bem machucado, preciso fazer quantas aplicações? A gente não tem como saber, não tem um protocolo fechado, né? Eu faço um atendimento, a gente aplica a sessão ali do laser junto com todos os outros manejos de amamentação que eu vou fazer com essa mãe, e eu sempre fico à disposição após o atendimento, né? No WhatsApp, a gente segue conversando, e tenho dúvida disso, daquilo, então eu sempre auxilio nisso. E o que eu digo, não tem um número certo, porque pode ser que daqui a pouco, ela fazendo o que eu orientei, ela passou a dor, o bebê e ela estão conseguindo, funcionou, fluiu, daí não tem necessidade de eu voltar. Mas às vezes tem mães que seguem ou aparecem outras dúvidas e a gente agenda novamente, né, se necessário. Sim, e aí, não sei se gostaria de falar de questão de valores ou tipo individual, qualquer coisa também a gente corta. Eu vou aumentar, por isso que eu não falar, porque a gente vou mudar, eu pretendo. O laser ele ajuda na cicatrização, né? Ele vem de dentro pra fora. É uma cicatrização, eu digo, não é na hora que a mulher vai sentir ali. Óbvio, muitas mães, logo que já botam o bebê pra mamar, depois já me relatam melhora. Mas o que eu digo? Ele é uma luz, é uma luz vermelha que é colocado no seio. E muitas mães me perguntam, dói, machuca, como é que vai ser? Porque elas já estão com sensibilidade na região. Não. Se a gente tá utilizando laser é por um motivo que muitas vezes é porque já tá com alguma fissura, algum machucado no mamilo, né? E não dói, algumas mães sentem só um calor no local, né? A gente precisa utilizar óculos, não pode... Eu sempre peço para o bebê sair do ambiente, o parceiro, se tiver alguém, a avó, alguém que tá ali junto também sair, fica só eu e a mãe normalmente na aplicação. E a gente vê uma melhora maior, dizem, né, as mães referem 12 horas até 24 horas após a aplicação, elas sentem uma boa cicatrização. Mas como eu te disse, ele não é milagroso, ele ajuda muito, porém, o que é? Precisa atuar na causa, né? Se é o bebê que tá machucando, ou se é uma bomba, que tá utilizando uma bomba de tira-leite com tamanho incorreto e tá machucando, ou tamanho grande, pequeno demais pro seio, né, da mulher, então... E quando que você recomenda a questão da bomba, já que você falou da bomba? Normalmente eu não indico no início, nos primeiros dias, nas primeiras semanas, se possível evitar. A gente utiliza quando precisa estimular. Por exemplo, um bebê que está numa UTI neonatal, não está vindo no peito, e a gente precisa estimular esse leite para a mãe, para o corpo da mulher entender que o bebê já nasceu. Mas se o bebê está junto com a mãe, a gente evita, principalmente nas primeiras semanas, porque para não hiperestimular. Porque o corpo ainda está adaptando essa produção. Né? Então é uma coisa que eu até digo, tem muitas mães que me perguntam, eu já compro na gestação uma bomba, daí eu digo que não necessariamente tu vai usar. Tem mães que vão usar só lá quando vão começar a trabalhar e vão tirar para deixar para outra pessoa dar esse leite pro bebê, né, no retorno ao trabalho. Eu trabalho também com isso, né, auxilio as mães no retorno ao trabalho, é parte da minha consultoria. Assim como o desmame, eu também trabalho. Eu digo que eu vou do mame ao desmame, até a introdução alimentar também é algo que eu trabalho com essas mães. Então, o momento é quando necessário, mas não necessariamente vai ser no início, nos primeiros dias, pra gente não hiperestimular, pro corpo não entender que precisa produzir mais do que o bebê tá demandando, né? Porque o próprio bebê vai mostrar pro corpo da mulher o quanto ela tem que produzir, né? Conforme o número de vezes que o bebê vem ao seio mamar, por exemplo. Sim, e a questão da livre demanda, ou a questão de quando a mãe quer começar a pôr um certo limite, quando que você acha que isso poderia ser aplicável, né? Começar a limitar um pouco, e quando que é livre demanda? Eu digo que isso é quando, inclusivamente as pessoas me perguntam, quando é que eu tenho que fazer o desmame? Quando é que a gente tem que parar a amamentação? Eu digo que até o momento que estiver confortável para ambos, assim como a livre demanda, né? Tem mulheres que desde o início para elas não funciona a livre demanda. Óbvio que a gente incentiva, porque isso vai auxiliar até na produção do leite, porém tem mulheres que dizem que para mim não funciona, eu não consigo, eu prefiro que eu, a cada 3 horas, eu faça assim. Pra mim, o meu corpo funciona assim. E muitos bebês se adaptam e funcionam assim também, né? Mas isso vai de é bem individual. Mas a gente sempre incentiva a livre demanda, principalmente nos primeiros dias de vida do bebê, porque o estômago é muito pequenininho, né? Do tamanho de uma blueberry. Cabe 4 ml a cada mamada, 5 ml. Então, vai ser muito pouco. E o bebê, nesse início, todo mundo, a maioria das pessoas sabem, diz assim, nossa, como gasta a fralda, né? Eles fazem muito xixi, muito cocô. Nesse início que também é tá mostrando que esse bebê tá mamando bem, né? Que ele tá recebendo o colostro que ele precisa nos primeiros dias. E vai ser, então, literalmente uma livre demanda. É conforme o bebê
solicitar, né? Em alguns casos, a gente tem que até, se é um bebê mais sonolento, no início acordar de X em X horas, dependendo dos sinais que ele tá dando. Questão de perda de peso, porque os bebês perdem até 10% do peso quando nascem, né? Mas se um bebê perdeu a mais do que isso, é um bebê que a gente vai ter que ter um olhar mais atento pra ver por que ele perdeu mais de 10% do peso do nascimento, né? Pra gente entender. Porque eu digo que não existe, isso é uma outra pergunta que muita gente faz. Eu tenho leite suficiente, eu tenho leite fraco, né? Hoje em dia a gente já sabe que não existe, isso é um mito do leite fraco, né? A mulher produz o quanto o bebê precisa, mas óbvio, tem casos que a mulher vai produzir em menor quantidade. Daí a gente precisa intervir, porque hoje em dia já existem outras formas de estimular, ou com uma bomba, ou hoje em dia com medicações, fitoterápicos, entre outras coisas, né? Até a forma de colocar o bebê no peito, de X em X horas, livre demanda ou não, a gente vai ver conforme a necessidade, né? Eu digo que isso de estabelecer um tempo é conforme ambos estiverem confortáveis. Se a mãe não tá legal com isso, essa demanda grande do bebê, talvez seja a hora de botar mais limites, né? Sim. Então, porque, por exemplo, na minha experiência, chegou um ponto que eu achei necessário que eu estabelecesse um horário, porque como eram dois, né, a questão de machucar nem foi tanto, foi mais a questão que eu tive muito mastite. Eu tive desde o começo mastite, porque, como você falou, né, eles estavam na UTI neonatal, então eu tive que iniciar com a bomba para estimular. Então, meu peito nunca sabia quanto que ele tinha que produzir, né? E aí eu fui muito bem auxiliada, assim, pelas consultoras do próprio hospital, né? Mas, assim que eu fui para casa, já parecia que meu peito queria produzir de um jeito e às vezes eles pegavam, às vezes não pegavam, né? Aí, quando não pega, aí tem leite demais. Então, assim, tem toda essa questão de adaptação, né? Porque como eles também mamavam na mamadeira, acho que esse que é um outro grande problema, né? A pega do neném, tipo, começou a experimentar na mamadeira, daí já não quer mais saber do peito. Ou até pega o peito, mas fica naquela preferência da mamadeira, né? Então, assim, eu senti que eu precisava colocar, né, estabelecer um horário. Então, isso acho que eles já estavam por volta dos 3 meses, então já tinham ganhado peso, já estavam, né, numa situação, assim, física boa, né? Inclusive, a minha cunhada, que é médica, me ajudou, assim, ela falou, não, eles já estão bem, né? Porque às vezes a mãe nunca sabe, né? Não, mas como que eu sei o que é bem, o que é o peso ideal, Então, ela falou, não, eles estão no peso ideal, estão o comportamento normal, então acho que já dá pra você, sim, tentar. E, assim, foi uma virada de chave, assim, porque isso interferiu em tudo, no sono deles, interferiu neles terem tempo de digerir, de arrotar, de dormir, porque tem tudo isso, né? A livre demanda é muito lindo, assim, na teoria, deixa o neném mamar quando quiser. Só que daí interfere no sono, interfere em tudo isso que eu falei e na nossa paz, né? Não funciona para todas as mulheres, para todas as famílias. Exatamente. Então, assim, eu vejo que, imagina, né? Colocar o bebê pra rotar toda hora. E aí ele quer dormir, mas ele também quer mamar. Aí ele usa aquilo que também todo mundo fala, né? Usar de chupeta o peito, assim. Eu sei que tem a questão emocional, né? Deles estarem ali, mas tem a nossa questão emocional. Com certeza, também, o lado da mãe também tem que ser visto. Mãe, assim, é bem complicado, né? Tipo, você conseguir alinhar todos os chakras, agradar todo mundo, né? O bebê, a mãe. Então, assim, eu cheguei num ponto de exaustão que eu falei, não, eu vou precisar limitar. E assim, eu nem tinha, na verdade, pensado, por sorte, que essa minha cunhada me orientou, falando, não, acho que existe outra opção. Porque muitas vezes as mães não sabem, né? Mas, assim, vai refletir em outras questões, né? E pra mim, assim, isso ajudou muito a questão de sono, assim.
Principalmente pra ti, que eram 2, né? Não era um bebê. Então, e o início também, essa questão da mastite, eles eram prematuros. Então, isso também tem... Por isso que eu digo que cada tem que tratar individualmente, porque cada caso é um caso. Muitas vezes a gente vê, mas eu fiz tal coisa que funciona com a fulana, ou aquilo, né, dos palpites, né? Vem a avó, mas faz desse jeito, porque no meu tempo a gente dava lá a chupeta com açúcar e a criança dormia, né? As coisas muito de antigamente. Então, eu digo que cada bebê e cada mãe é bem individual. Então, às vezes uma mãe diz assim, mas por que eu tenho que fazer de tal jeito se eu li que pode ser de tal jeito? Hoje em dia, um chat GPT, etc, né? Ou internet também, as mães leem, veem coisas e tentam e não necessariamente vai funcionar para elas, porque, exato, para ti, super funcionou colocar horários. Tem outras mães que já, por exemplo, que se tem um bebê que não tá ganhando peso, talvez não seja o ideal de botar horários, porque ele precisa de uma livre demanda, se ela quer manter apenas com o seio, né? Assim, aquilo que tu falou da chupeta, da mamadeira, a gente, ao máximo, evita bicos artificiais, sempre que possível, porque existe, sim. A gente já não chama, hoje em dia, o termo de confusão. Seria mais uma preferência. O bebê vai ter preferência pelo que for mais fácil, né? Eu sempre até associo pros pais, eu falo assim, tu vai tomar um milkshake. Qual que tu prefere? Tu prefere com canudo do milkshake, que é aquele bem grosso, ou tu prefere tomar com canudinho de refrigerante? Aqueles que a gente botava 2, bem fininhos, quando a gente, né, tomava antigamente os refrigerantes. E sempre vai ser com canudo do milkshake, vai ser muito mais fácil. O bebê vai preferir, porque a mamadeira vai ser mais fácil. Óbvio que tem redução de danos. Eu digo, sim, a gente precisa oferecer esse leite pro bebê na ausência da mãe, a gente pode fazer de outras formas. Um copinho, a gente pode utilizar uma mamadeira colher, ou até mesmo se a família decidir pela mamadeira, a gente vai tentar minimizar os riscos. Não que eles vão deixar de existir, mas utilizar, por exemplo, uma mamadeira de baixo fluxo, utilizar uma forma correta de ofertar essa mamadeira, né? Óbvio que eu digo que na amamentação nada garante nada, né? Tudo é incerto. Pode ser que, mas eu introduzi a mamadeira, meu bebê segue mamando lindamente também no peito, que bom. Mas tem casos que os bebês desmamam e não querem mais o peito, dão preferência só pra mamadeira. Assim como a chupeta, os pais me perguntam, eu posso utilizar? Porque meu bebê é aquele bebê que quer ficar sugando muito, ele demanda muito no peito, é meio que a gente chama de cluster feeding, ele tá o tempo todo preso. E eu digo assim, não tem problema, isso é uma decisão da família, não é minha. Eu vou alertar quanto aos riscos, porque, por exemplo, uma introdução de chupeta, o bebê pode começar a machucar o seio a partir da introdução da chupeta. Porque a sucção no bico é diferente do mamilo da mãe. O bebê tem que abrir bem menos a boca do que abrir a boca bem grandona pro seio. Então, muitas vezes, o que acontece é quando uma mãe, por exemplo, de 1 mês, às vezes, entra em contato comigo com uma amamentação que tu pensa, nossa, o bebê já tem 1 mês, já tá estabelecida, já tá tudo bem. E ela me diz, meu bebê tá destruindo meu seio. Daí a primeira pergunta eu sempre faço, introduziu algo diferente? Mudou algo na rotina de vocês? Tá no momento de salto, e muitas vezes ela me diz, não, a gente começou com a chupeta porque ele tava com muita cólica, digamos assim. E essa chupeta, muitas vezes, pode ser a causa desses machucados que estão acontecendo no seio, né? Assim como não só a introdução precoce, também uma coisa que aqui eu vejo que é muito difundida aqui em Sydney, o nipple shield, que seria aquele bico de silicone, que não necessariamente ele ajuda. Em alguns casos, sim, eu digo que ele não é mocinho nem vilão. Em alguns casos, eles vão ser indicados mesmo. Muitas vezes mães com algum bico invertido, plano. Mas em outros casos eu vejo usando como se fosse literalmente a tradução, como um escudo, né? O nipple shield sendo um escudo para proteger o mamilo. E ele não protege. Tem mães que eu já vejo que ele mais machuca do que ele ajuda. E aqui eu vejo nas maternidades meio que difundido, assim. Aqui são poucos lugares, que nem o Brasil, que tem os hospitais que são, tipo, digamos, amigos da criança, que não tem introdução de chupeta, mamadeira. A grande maioria que pode e incentivam o uso até. Então, às vezes eu me vejo nadando um pouco contra a maré aqui na Austrália, mas eu tento trazer informações para os pais, pensando no futuro, né? Porque essa chupeta pode, no futuro, dependendo quando ela for retirada, se não for retirada em tempo, vai afetar a arcada dentária, vai afetar toda respiração nasal, uma criança que vai virar um respirador bucal, por exemplo, entre outros. Acaba afetando várias coisas que as mães muitas vezes nem sabem, né? Nem Exato. pensam. Mas aí tem a questão também do dedo, né? Às vezes eles não chupam a chupeta, mas também fica viciado no dedo.
O dedo, a gente diz que sugar é fisiológico, né? O bebê, desde a barriga, ele tá sugando. Dentro da barriga, ele tá sugando o líquido amniótico, ele tá sugando o dedo, ele tá, né, sugando o próprio lábio, a boquinha, ele tá o tempo todo mamando, digamos, dentro da barriga. Por mais que todos os nutrientes venham pelo cordão umbilical, o bebê segue ali dentro do líquido amniótico, ele tá... muita gente vê até em exames, né? O bebê com o dedinho na boca, com a mãozinha no rosto, na boca... E o que eu digo? Então, desde lá já é fisiológico. O bebê nasce, esses primeiros 3 meses, ele tá numa estrogestação. Ele não sabe que ele nasceu ainda. Por isso que ele quer ficar muito contato pele a pele, muito colo, sentindo respiração, batimento da mãe. Ou até balançando, porque é um movimento que a mãe fazia caminhando na barriga, né? O bebê tá ali na água, fazendo dentro daquela bolsa da água, dentro da barriga da mãe, tendo o mesmo movimento. Então, tem muitas mães que dizem, o berço tem espinho. A gente coloca, ele desperta, porque não tá aquele mesmo movimento. E é a mesma coisa a sucção. O bebê, às vezes, tá sugando o peito e a mãe, nossa, tá demandando demais, a gente vai querer dar uma chupeta ou tá sugando muito o dedo. Muitas pessoas me perguntam o que é pior, se é o dedo ou é a chupeta. Eu digo que essa é uma questão dos pais decidirem. Porém, o que eu vejo? O dedo é fisiológico, é algo que o bebê já fazia desde antes. Ele se torna um problema se passar muito tempo. No início, o bebê recém-nascido, o bebê pequeno, é normal botar mãozinha, dedo na boca. Tanto que a gente não indica que as pessoas toquem, né, em mãos do bebê exatamente por isso, para não transmitir doenças. Porque é normal o bebê botar a mão, tem a fase oral, eles vão sugar. Então, não necessariamente necessite da introdução da chupeta. Isso vai da família. Se a família decidir, né? Eu digo, eu não sou a mãe, eu não tô lá 24 horas com o bebê. Eu não posso dizer, não, isso é proibido. Se, inclusive, aqui a gente falando, não tem uma rede de apoio, né? Então, muitas mães me mandam mensagem, nossa, com muita dor no coração eu vou ter que dar, porque eu não tô conseguindo nem ir ao banheiro. Meu bebê quer ficar o tempo todo no meu seio. Então, pelo menos com a chupeta, ele fica ali uns minutos para eu poder ir no banheiro, para poder buscar uma água. Então, eu digo, isso é decisão da família. Eu abordo quais são os riscos de ambos, mas em comparação dedo à chupeta, os estudos mostram que o dedo é muito mais fácil a retirada e ele gera menos danos fisiológicos para a criança a longo prazo, né? Para o bebê. Né? Interessante. E também, né, trazendo a minha experiência, assim, porque eu também estudei muito, né, antes dos bebês nascerem. E como eles nasceram, então eu estabeleci que, na minha cabeça, eles não iam usar chupeta, em hipótese alguma. E aí, quando eles nasceram, né, você falando dessa questão do hospital, eles foram pra UTI neonatal e eles deram e nem perguntaram, né? E aí, quando eu vi que deram, eu falei, não, vocês primeiro que não me perguntaram e segundo que, não, eu não quero que dê. Mas aí eles pararam, não discutiram nem nada e uma enfermeira veio e me falou algo que me tocou muito, assim, ela falou, você não tá aqui toda hora pra eles, a situação deles é diferente, né? E aí eu fiquei assim, com o coração mais partido que não sei o quê, e falei, tá bom, se vocês acharem que é o caso, né, e vocês verem que eles necessitam, assim, emocionalmente, vocês podem dar. E elas deram, né, e desde então, eles estão com 2 anos, um deles tinha parado por um bom tempo, assim, por meses, ele já não se interessava mais, e aí quando começou os dentes de trás, ele, como o outro irmão ainda chupava chupeta, né, então era uma coisa acessível pra ele, ele voltou a chupar a chupeta porque tava ali, né. Claro que se não tivesse outro bebê, talvez ele nem ia lembrar a questão de chupeta, né, mas como tava ali, e aí voltou, e agora eu tô nessa, tipo, como que eu vou tirar agora? Agora que eles já têm um entendimento maior, é bem importante conversar. Existem várias historinhas, vídeos pra trabalhar com eles isso, né? De como retirar a chupeta. Porque eles ainda... quanto antes, como eles já estão com 2 anos, retirar melhor, né? Então, é uma coisa que já dá pra desde então falar. Porque é a mesma coisa do desmame, né? Eu trabalho da mesma forma. Eu digo, óbvio, dependendo da idade da criança, mas crianças acima de 18 meses, 2 anos, aí elas já super entendem, né? E a questão de mostrar, não, esse aqui é o corpo da mãe, tu não pode vir e querer mamar, ou conversar. Eu digo que a melhor forma, às vezes eu acho que não tanto os pais, mas a sociedade no geral subestima as crianças, o entendimento. Eles sabem muito, então acho que já é
conversar muito, né? Sobre... tem uma história bem legal, que é do bico, que o bico tem que dormir. O bicolino, que é a historinha, que tem que fazer uma caminha pro bebê. Tem que fazer uma caminha pro bico. E na hora que eles forem dormir, se eles usam na hora de dormir, o bico também vai dormir. É uma coisa... Tem que trabalhar o lúdico nessa fase, né? Pra retirada. Assim como retirada de... o dedo, que nem tu perguntou, também é um hábito deletério, né? Então também tem que ser feita uma retirada se o bebê não largar fisiologicamente sozinho, né? Porque a sucção que nem tu falou sobre a questão de chupetar no peito, é normal um bebê fazer isso. Eu digo que o peito, ele é acalento, ele não é só nutrição, né? A amamentação mesmo, o bebê no seio, porque isso até é engraçado. Uma vez eu tava num churrasco com amigos aqui, e meu marido, a gente não tem filhos, ele não tinha tanto contato com criança, ele falou, nossa, mas que a gente chegou, o bebê tava no seio. No meio do almoço, o bebê tava mamando de novo, no final da tarde, daqui a pouco ele já tava mamando de novo. Daí eu falei, sim, porque o peito não é só nutrição, né? Isso, óbvio, depende da fase e da idade do bebê. Se ele já tá em introdução alimentar, se ele ainda tá só com aleitamento materno, se ele recebe algum outro complemento, tudo isso influencia. Mas o peito, ele não é só nutrição. Ele é para dormir. Muitos bebês têm esse apego, para relaxar, se tá com alguma dor, se quer fazer xixi, quer fazer cocô, o bebê vem, suga, relaxa e consegue, né? Se tá com alguma cólica, todos isso, o peito tá nisso. Eu digo que tem até uma consultora que fala que o peito é diversão e arte, não é só alimento, né? Ele é tudo para esse bebê, é o que ele conhece, né? Sim. É a única coisa, né? Então... E deixa eu te perguntar a questão que eu acho que é umas coisas que mais aflige, assim, as mães, é a dor, né? Você já falou do laser, mas quais são as outras coisas que podem ser usadas? Porque eu sei que tem a questão da pomada, que tem uns que são contra, tem uns que são a favor. Você também falou um pouco, né, do silicone ali, que você acha que só em certas situações, né? Então, tem mais alguma coisa? Ou pode explicar um pouco mais o que você indicaria mais, os prós e contras de cada? A pomada, eu vejo que ela é muito difundida aqui, principalmente a lanolina. Eu digo que o principal problema é se aqui tem muitas que tem vários componentes juntos, que elas não são lanolina pura. E já teve mulheres que entraram em contato comigo porque a própria pomada machucou mais o seio, por ela terem outros, né? Algo que ardeu, queimou a região, né? Eu digo que ela não é a mesma coisa do biosilicone, não é mocinha nem vilã. Eu digo que tudo tem que ser usada de forma com cuidado. Eu digo assim, o problema da pomada é usar, por exemplo, eu não sou totalmente contra, em alguns casos até já indiquei, mas o problema dela é o quê? Usar em toda mamada. O tempo todo o bebê mamou, passar a pomada. O que acontece? Ela acaba entupindo os ductos. E a mãe pode ter um ducto entupido que gera uma mastite e que acaba um ciclo, né? Acaba o cachorro no rabo ali, né? Eu tô dando de mamar pro bebê, mas daí eu passo a pomada logo que ele mamou porque machucou, e daí gera uma mastite, daí eu preciso dar em livre demanda para ajudar o meu peito esvaziar, né? Então, acaba sendo um ciclo que não acaba nunca. A pomada, eu digo que em alguns momentos é indicada, em outros não. Por exemplo, o que eu vejo muito? As mulheres não... A indicação é não retirar após, né? Não tem necessidade de retirar. O bebê pode mamar ela, sim, pode, porém, escorrega. E o bebê acaba machucando porque ele vai fazer uma pega porque tá ali com a pomada. Então, na maioria das vezes, quando indicado o uso, porque não é só a lanolina, existem outras que a gente pode utilizar para... Tem algumas que ajudam na cicatrização, se é um peito que tá muito machucado. Daí, dependendo, tem pomadas. Ou se é um bebê que tá... Se a mãe tá com candidíase, ela também talvez tenha que usar alguma pomada. Daí, dependendo da pomada, tem que ser retirada antes da amamentação. Então, é muito variado. Tem que ver cada caso... um a um, mas em alguns casos sim, a lanolina é indicada, eu não proíbo total, mas tem que ter muito cuidado com o uso, assim como outras coisas, né? Ah, sim. Então, que cada um, né, você também explicou. Mas então, o laser, assim, você acha que é o mais tranquilo? Pra cicatrização, eu digo que hoje em dia é a melhor coisa que a gente tem. Mas, por exemplo, para mastite ele também é indicado. Tem outros casos que a gente pode utilizar para a própria mastite ou engurgitamento, aquele apojadura, né, engurgitamento fisiológico, né, os primeiros dias, que esse é o momento que eu mais recebo mensagem das mães, que elas já acham que estão mastite, porque muitas não têm esse conhecimento dos sinais que o corpo vai dar quando estiver mudando do colostro para o leite mais maduro, né? Então, esses primeiros sinais de meu peito está quente, está vermelho, está dolorido, está inchado,
pesado, tá gigantesco, eu tenho que fazer bomba, eu tenho que botar o bebê, o que eu faço? Tá doendo, né? Então daí é o momento que eu digo calma, porque, por exemplo, nesses casos a gente pode usar therapy taping, que é o mesmo que a fisioterapia usa, ou que hoje em dia estão usando também muitos na barriga pós-parto, né? Therapy tape a gente pode utilizar, eu utilizo, o próprio laser. E o manejo da mastite é importante se for uma mastite, né? Já mais poder identificar, né? Eu digo que orientação, a grande maioria das mães que entram em contato comigo, a primeira coisa que eu digo, não, vamos lá, vamos sentar e vamos conversar, né? Porque tu precisa ter orientação para até saber, se acontecer de novo, tu que teve mais de uma vez, tu já devia entender os sinais que teu corpo estava te mostrando, né? Para poder já pegar no início algum sintoma antes de que tenha que entrar com um antibiótico, por exemplo, né? Sim, nossa, bem, são várias questões, né, que envolvem assim, a alimentação, não é só a amamentar alimentar em si, né? E então, assim, eu lembro que você falou que eu nem sabia, né, que você também não, antes de eu fiquei curiosa a questão da língua presa, que isso também é uma, aí depois a gente vai pro desmame, né? Então, a língua presa, se você puder falar. Todas as minhas consultorias, né? Eu digo que eu não avalio só ali o bebê mamando, ou melhor, não só isso, o todo, que nem eu disse. Eu chego e sempre olho a boca do nenê. Principalmente, não que seja uma coisa que as consultoras de amamentação tenham que fazer, né? Porque, as pessoas que fazem a consultoria, elas estão como... Se são profissionais da saúde, elas estão habilitadas, que não necessariamente precisa ser para ser consultora de amamentação, ser profissional da saúde, né? Pode ser de outra formação. Existem advogadas, biólogas, que são também. Mas, sendo profissional da saúde, tu estaria habilitado a avaliar a língua do bebê, né? E também fazendo cursos para capacitação para isso, né? Mas eu, como fonoaudióloga, também tenho essa habilitação. Eu sempre avalio a boca dos bebês antes, porque muitas vezes o que pode estar machucando o seio da mãe é por essa língua não estar fazendo o papel que ela deveria, o movimento correto no mamilo. Assim como já teve casos de eu chegar lá e o bebê tá mamando bem, a mãe ter só dúvidas quanto, por exemplo, eu vou voltar a trabalhar, eu quero ordenhar meu leite para deixar pro meu marido dar, porque aqui a gente sabe que, diferente do Brasil, não existe licença maternidade remunerada, né? Então, muitas mulheres têm pouco tempo, já tem que retornar ao trabalho. Algumas empresas, sim, têm essa licença paga por X período, mas outras não. Então, não tem a mesma política em todas as empresas. Sim, não é uma lei, Isto, né? Não é uma lei. Então, muito cedo, muitas mães me chamam para auxiliar nesse retorno ao trabalho. E como é que ela vai tirar esse leite, de quantas em quantas horas, como é que outra pessoa vai dar, seja na mamadeira, no copinho, qual vai ser a melhor forma. E eu já teve casos de eu ir lá e a amamentação, em teoria, tá tudo bem, né? E eu chego lá e o bebê tem a língua bem presa. Eu sempre avalio isso. E a mãe, nossa, mas nunca machucou meu seio. Por quê? Porque pode ser uma mãe que tem um mamilo mais favorável, mais protruso. Pode ser uma mãe que tem um grande fluxo de leite, muitas vezes até uma hiperlactação, tem leite em excesso. E daí, então, o bebê não tem que fazer esforço. A língua não tá fazendo esforço, o leite tá indo direto na boca do bebê. Ou muitas vezes é um bebê que tá recebendo só mamadeira, que ele faz menos esforço do que no peito. Ou daí, não, eu dei uma mamadeira difícil, eu aumentei o furo pra ficar mais fácil, então nem viu que a língua poderia estar dando um problema, né? Então, eu sempre avalio a língua dos bebês, eu acho super importante. Tem muita gente que acha que isso é uma moda, eu digo que não, eu só acho que anteriormente não era identificado, não era avaliado corretamente. Então, as pessoas iam ver quando eram mais velhas, quando eram crianças, começavam a falar, iam ter dificuldade para falar algumas palavras, algumas letras, ou ainda se alimentar, porque tu precisa da língua para alimentação com sólidos. Então, vai ver a dificuldade mais lá na frente. Hoje em dia, a gente está conseguindo identificar já em bebês para não dar problema pensando no futuro, né? E se você identifica que tem essa língua... Tem duas questões. Tem a língua presa e tem uma língua que... como que é que chama? Depende do posicionamento do freno, né? Isso seria a língua presa, a enlouquecer. É essa mesmo, e é só... segue até... Pode seguir até adultos. Se não identificar. Exatamente. E se identifica, faz o Eu quê? normalmente encaminho para avaliação de um odontopediatra ou de um cirurgião pediatra. Tem várias clínicas aqui em Sydney que tem esses profissionais e eles vão fazer mais uma avaliação, eles vão ver a real necessidade, né? Eu encaminho, normalmente, o clínico geral da família, o GP, eu entro em contato, eu falo que foi identificado isso e o GP dá um encaminhamento para ir para uma dessas clínicas. Algumas que são privadas, não são públicas, a família pode ir direto somente com a minha orientação, né? Mas o que é feito? É feito, se necessário, é feito uma cirurgia, que é feito corte embaixo da língua. E daí,
tem profissionais que fazem a laser, tem profissionais que fazem, que é um laser que corta, diferente do laser que eu utilizo para cicatrização, né? Um laser de outra potência. Ou alguns profissionais fazem com tesoura mesmo, né? Então, cada profissional vê o que prefere realizar. Olha, Isso. interessante. Eu não sabia que chegava aí anos, assim, sem identificar, Pode. Tem adultos. Já teve casos, porque hoje a gente já viu que muitos casos são genéticos. Pode não ter interferência, mas muitos casos são genéticos. Já teve bebê que eu fui e eu perguntei, tem alguém com língua presa na família? E o pai adulto me mostrou, eu tenho. E daí quando ele começou a falar, eu percebi que também dava pra ouvir na fala dele. E ele adulto tinha... E ele falou que tinha dificuldade de comer carne, tinha dificuldade de comer alguns alimentos mais sólidos. Então, que ele cansava muito mastigando. Porque a língua não levava os alimentos para os lados, não lateralizava. Nossa, você vê. E adultos podem fazer cirurgia se tiver interesse, em qualquer idade, né? Mas, óbvio, com bebê é um pouco menos complexo do que com um adulto ou uma criança maior que precise dar pontos, porque no bebê normalmente não é feito, não se dá ponto, né? Logo em seguida, o bebê, pós-procedimento, vai pro peito para mamar. Inclusive, os lugares, eles veem se o bebê tá mamando bem, após, como é que foi. E muitas mães referem melhora logo após o procedimento. Nossa, bem interessante. Eu nem sabia que tinha até adulto, né? E pra você ver que é questão de informação, né? Olha aí, às vezes você tem a língua presa e você nem sabe, né? Exatamente. Você acha que é normal, que é só um jeito de falar, né? Porque às vezes pode ser que não seja tão acentuado, Sim, né? tem gente que descobre a dificuldade, por exemplo, quando se muda. Já teve casos de falarem comigo por eu ser fonoaudióloga, que vieram pra Austrália e alguns fonemas diferentes do inglês, que a gente não tem em português, tem que ter uma movimentação diferente da língua. E no português a pessoa já estava super adaptada e utilizava. E aqui não conseguia falar de jeito nenhum. E foi investigar e sim, tinha língua. Gente, muito interessante isso, né? Então tá. Indo então pro desmame. Eu sei que essa questão também é muito individual, né? De com que idade, diz que o mínimo é com 6 meses, é isso mesmo? Que você, A recomendação mundial é que seja a amamentação exclusiva, preferencialmente até 6 meses, leite materno ou fórmula, né? Que seria o substituto do leite materno. Tem mães que vão fazer aleitamento misto, ambos. Tem mães que vão fazer apenas o aleitamento no seio. E a mesma coisa eu digo, não necessariamente precisa ser o aleitamento no seio. Tem mulheres que não gostam e tiram na bomba. Então, numa mamadeira, por exemplo, dão em outra forma, né? Mas seguem com o aleitamento. Até 6 meses é o aleitamento recomendável e exclusivo. É só ou seio ou fórmula. Após os 6 meses começa a introdução alimentar, né? E a introdução, a gente diz que até 1 ano o leite continua sendo o principal alimento para o bebê. Então, ainda vai continuar com a fórmula ou com o seio, mas o mínimo é 6 meses, né? E após isso, conforme a demanda, né? Até o primeiro ano ainda é o principal, o leite é o principal alimento do bebê. Após 1 ano, se ele já está com uma introdução alimentar bem estabelecida, não tem mais tanta necessidade do leite. Daí isso vai ser avaliado, né? Questão de peso, questão de como que essa criança está se alimentando, né? Sim, se ela está aceitando. Então, se uma mãe te procura, assim, para fazer, né, esse desmame, como que você ajuda? E até, né, que daí seria próximo, quem sabe, da introdução alimentar, qual que é o seu papel ali no desmame e introdução alimentar, assim? Claro. Na introdução alimentar, o que acontece? Muitas mães me procuram para começar mesmo, para entender. Eu vou utilizar que metodologia, porque hoje em dia vou usar BLW, que é mais com pedaços, vou utilizar papinha, vou utilizar uma introdução, metodologia mista, né, que seria um bliss ali, que é misturado ambos, ou amassado, ou triturado. Hoje em dia a gente já sabe que não se deve liquidificar nem triturar nenhum alimento, não é recomendado, né? Se quer dar mais amassado, é amassado no garfo mesmo. Porque o bebê tem que sentir as texturas. E daí, nesse início, muitas mães entram em contato comigo, principalmente por causa dos reflexos de gag, de botar o alimento e o bebê fazer ânsia, elas acharem, nossa, ele não gostou, ou tá se engasgando, tá se afogando, né? Então, pra eu orientar esse início. E o desmame também varia. Já tive casos de mães que, por exemplo, queriam desmamar do seio e passar o bebê só pra fórmula, por questões de retorno ao trabalho, por outros. E para não gerar uma mastite, a gente tem que fazer um desmame de forma mais direcionada, porque imagina, o bebê tu para de dar o peito pro bebê e o leite continua ali, né? E eu digo que peito não é estoque de leite, ele é fábrica. Porque se deixar estoque, deixar leite ali parado, daí sim pode gerar algum problema, né? E começar a dor e etc, né?
o peito só fabrica quando é retirado, né? O bebê mama ou tu retirou com a bomba, assim vai ser a fabricação do leite. E o que eu digo para as mães, assim, do desmame? Depende em que fase elas me procuram. Tem mães que querem fazer um desmame mais gentil, mais gradual. Tem mães que dizem, não, eu quero fazer um desmame só noturno. Pra mim tá de boas durante o dia. Mas à noite, o bebê me acordando, ou criança com 1, 2 anos, me acordando a cada 1, 2 horas pra mamar, não tá dando, né? Então, eu digo que o desmame é no momento que pra mãe não estiver mais funcionando, estiver desconfortável, a gente começa um desmame. E daí a gente vê de que forma vai ser, né? Pra sempre evitar que seja de uma forma abrupta, por em relação do seio da mulher e também para a criança, né? Então, a gente conversa. Dependendo da idade, consegue ser uma forma mais lúdica, conversando, estabelecendo limites, estabelecendo horários. Tem estratégias que a gente utiliza. Por exemplo, vai ter só o cantinho do mamato, só vai poder mamar quando a gente estiver em casa, quando a gente estiver, por exemplo, sentado nesta poltrona, por exemplo. A gente utiliza, às vezes, imagens, figuras. O mamar da mamãe vai dormir agora, de manhã, quando o sol aparecer, tu vai poder mamar de novo. Tem várias estratégias que a gente utiliza, né? Às vezes até tempo, um bebê que tá percebendo que a mãe tá querendo desmamar, por exemplo, e quer ficar horas no seio, então a gente utiliza estratégias de música, estabelecer um tempo. Quando tocar a música tal que tu gosta, terminou a música, acabou o seio, não tem mais. Então, o desmame é muito dependendo da idade e do momento que a criança tá. E o porquê, né? Vamos supor, porque a mãe precisa retornar ao trabalho, ou porque ela vai começar um tratamento médico, por exemplo, e não pode mais amamentar. Então, depende muito em que momento ela tá. Mas, sim, eu auxilio em todos esses momentos do desmame. Então, você, se uma mãe pensar, eu quero parar com a idade do bebê de 6 meses, você orientaria que for, bom, acho que em todo caso, né, pelo que você falou, que é mais, assim, devagar, tipo, ir cortando aos poucos. Exato. Assim. Se ele até mama... pra mãe adaptar, né, o peito, e a criança também adaptando sem, e o que vai substituir, né, se é a fórmula, se for 6 meses ainda precisa, né, ou se é depois de um ano alimentação exclusiva. E a partir de 1 ano também pode ser oferecido leite de vaca já. Então, verdade, né? Também, se necessário, se a criança ainda gosta e demanda a questão do leite, pode oferecer de outra forma. Tem mães que não querem mais dar o seio em si, mas elas preferem retirar e dar em outro... por exemplo, tá no trabalho, ela retira e traz pra casa, e à noite o bebê mama aquele leite que ela tirou mais cedo, porque ela não quer mais que tenha o contato com o seio, mas ele pode receber um copo, esse leite, por exemplo. Então, é muito variado, conforme a idade e o momento que o bebê tá, e se já tá com uma introdução alimentar bem estabelecida, por exemplo. Sim, e se essa mãe quer parar, né, que você falou que existe de uma vez só, né, tem situações, você indicaria aquele tipo de medicamento para secar? Eu trabalho em conjunto com os GPs, normalmente, né? Para quem não é aqui da Austrália, não, o sistema de saúde, o GP seria o clínico geral, né? Então, eu sempre trabalho em conjunto com o médico, porque é ele que prescreve essa medicação, ela precisa ser prescrita. E tem casos que é necessário, sim. Até eu digo porque a saúde mental da mãe é o principal. Eu já tive casos de mães, nas primeiras semanas do bebê, não, eu não quero mais, eu tô com muita dor, não tá sendo legal para mim, pro bebê eu quero parar. E parou meio que abrupto e acabou gerando uma mastite, e daí o que faz? Já teve médico, sim, que eu conversei com o médico. Acho que o ideal é a gente receitar uma medicação, porque pra saúde mental, porque eu digo que sempre vem em primeiro lugar essa mãe. A saúde mental dela tem que estar bem, porque é ela que vai cuidar desse bebê. Se a mãe não tiver com a saúde mental dela bem, ela não vai conseguir dar o cuidado para esse bebê. Então, a amamentação também vai ir por água abaixo. Então, eu digo que é melhor a gente ter uma mãe presente e saudável para esse bebê do que precisa a todo custo uma amamentação. Não. Então, tem casos que sim, a medicação é necessária. Inclusive, por exemplo, uma mãe que precisa fazer um tratamento médico vai ter que começar semana que vem alguma medicação, então a gente não pode ser gradual, vai ter que ser abrupto, né? E tem casos que a gente utiliza também medicação, eu não sei se a gente não falou sobre isso, mas que eu trabalho bastante com os GPs. Por exemplo, eu não sei se tu sabe que mães que não tiveram bebê, elas podem também amamentar. Mães que são mães adotivas, casais de 2 mulheres, por exemplo, elas podem amamentar. Existe um protocolo que a gente faz, se chama lactação induzida. O que acontece? Por exemplo, eu sei que eu vou adotar um bebê, eu tô na lista de espera, eles me avisam, tu vai poder, a pessoa vai, que tá gerando o teu bebê, ou até em lugares que são autorizados, a barriga de aluguel, por exemplo, e eu quero amamentar meu bebê. A gente consegue fazer um protocolo que a gente simula no corpo da mulher, com anticoncepcionais e outras medicações, simula uma gestação, para quando retirar essas medicações, a gente utiliza outras para estimular a produção de leite, utiliza a bomba, tira leite.
e consegue dessa forma que o corpo comece a produzir leite. Porque se a mulher tem as glândulas mamárias, né, se ela é mulher, consegue dessa forma. Então, aqui em Sydney já tem de mães que ambas amamentaram a bebê. Uma gerou, mas a outra também amamentou dessa forma. Nossa. E daí é um protocolo que nós, como consultoras de amamentação, auxiliamos, juntamente com um médico, junto para prescrever essas medicações e instruir quando tomar, porque eu não posso prescrever, mas o médico sim, a gente trabalha em conjunto. E essas mulheres podem amamentar mesmo sem ter gerado bebê. Mães adotivas ou casais homossexuais. Assim, Duas mulheres. Uhum. Nossa, muito interessante, né? Eu nunca tinha parado para pensar assim, que, né, nessa possibilidade. E eu acho que muita gente não sabe também, né? Você vê como a informação é poderosa. Isso é importante, né? Até para mães, por exemplo, que muitas vezes, eu não tive leite, meu leite secou e quer voltar também a amamentar. Já teve casos de mães que 1 mês após entrar em contato comigo e tem algo que eu possa fazer para voltar a amamentar? Eu quero, tem. E daí a gente vai ver, óbvio. Demanda muitas vezes da mãe, porque ela vai ter que ter mais... usar a bomba em vários horários. É um esforço, mas se é o desejo, a gente consegue, sem dúvida. Nossa, muito interessante. Que horas são? 2h49, quase 3. Já dá pra gente ir finalizando, então. Então, acho que no final agora, eu queria saber se você tem mais alguma questão que você acha que é importante deixar, sei lá... Acho que a gente já falou tudo. Falou bastante. Falou bastante, né? Ou algum recado, ou se quer oferecer os seus serviços. Estou à disposição para qualquer dúvida, qualquer coisa podem me procurar nas redes sociais, me mandar perguntas, questionamentos a respeito do serviço, como funciona, minha disponibilidade, entre outros. WhatsApp ou próprio Facebook, Instagram, podem entrar em contato. Você responde por lá também. Respondo em todas as mídias, eu estou disponível para dúvidas. Sim. Então tá bom, muito obrigada. Então estamos encerrando o nosso terceiro episódio